Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro, nosso programa que vai ao ar sempre às 8 da noite pelo horário de Portugal, de segunda a sexta-feira. Para você que nos assiste através das nossas redes sociais, seja pelo nosso Facebook Lagoinha Porto ou pelo nosso YouTube Lagoinha Porto também. Aliás, eu quero pedir a você que se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, não nos segue nas nossas redes sociais, por favor, nos siga. Curta a nossa página no Facebook Lagoinha Porto, nos siga lá também na nossa página oficial Lagoinha Porto, não é? E também inscreva-se, ou como falamos cá em Portugal, subscreva-se no nosso canal no YouTube Lagoinha Porto, e eu peço que você também deixe o seu like, o gosto, e ainda ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a movimentar o canal, né? E você fica sabendo de primeira mão aquilo que nós temos produzido aqui no nosso encontro e também na Lagoinha Porto, não é? Porque o nosso encontro faz parte do nosso canal na Lagoinha Porto. Se você ainda não segue também a nossa rede social no Instagram, faça isso, porque nós queremos que mais pessoas saibam de tudo aquilo que nós temos produzido, não é? É possível que você também esteja nos assistir pela Rede Super de televisão, pelo canal 21, pela TV aberta, ou canal 23 na TV a cabo, em qualquer lugar do Brasil, ou ainda pelo site redesuper.com.br. Aliás, muito obrigado pela sua audiência por aí também. Lembrando que você ainda pode participar, interagir conosco, além das redes sociais, temos o nosso número de WhatsApp. Eu gosto sempre de lembrar, é o número de Portugal, é o mais 351 9190 9190 0. Este número é um número dinâmico, por onde você pode mandar mensagem para deixar comentário, deixar sugestões de temas. Aliás, nós sempre recebemos também sugestões de temas. Você fique à vontade também para pedir conselho, fique à vontade para falar conosco. Lembrando que esse número é um número não só do programa, mas é o número da Lagoinha Porto também, para abençoar a sua vida. É o que nós queremos, não é? E como temos trazido aqui já há alguns dias, né, durante as semanas, o tema sobre Israel. No programa de hoje nós queremos falar um pouquinho mais também sobre Israel, sobre a Aliá. Aliá é o movimento sionista, não é? Ou seja, esse movimento de retorno dos judeus que estão espalhados pelo mundo afora, que voltam para Israel. E você vai saber por que é importante esse movimento sionista, não é? Por que nós, cristãos, precisamos orar por esse movimento. E para nos ajudar a pensar nesse movimento, não é? Sobre esse tema, nós convidamos novamente aqui um casal muito precioso que vive lá em Jerusalém, que são os pastores Joshua e a pastora Xoxana, não é? Que vão partilhar conosco aqui no nosso telão um pouquinho mais sobre esse movimento. Aliás, eles também são sionistas, não é? Porque são brasileiros que viviam no Brasil e fizeram o retorno para Israel e vivem em Israel. Quero dar as boas-vindas então à pastora Xoxana, ao pastor Joshua. Obrigado mais uma vez por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui conosco mais uma vez em nosso encontro. Shalom, 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 tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar com você de novo, Jean, principalmente nessa data tão especial, né? É muito bom poder estar junto com vocês. Shalom, pastor Jean, shalom a todos, um prazer estar aqui de novo com vocês. A alegria nossa receber vocês aqui. E vocês falaram aí de data especial. Eu estou sabendo que hoje é um feriado, ou melhor dizendo, é feriado, mas é também uma festa extremamente importante aí para Israel, que é o tão conhecido Yom Kippur. E aí eu quero pedir que, antes da gente falar da Aliá, fale um pouquinho sobre o Yom Kippur, que é uma data tão importante para Israel. Ele é conhecido em português como o Dia da Expiação, né? A palavra Kippur, ela vem da raiz capará, que é de cobrir, né? Então, quando Deus cobre os nossos pecados, né? E nessa data era o momento onde o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele fazia o sacrifício com os animais, os holocaustos,
pelos seus pecados, pelo pecado do povo de Israel, e esse sangue que ele coletava desses sacrifícios, ele levava até o Santo dos Santos. Mas era muito importante esse momento, porque ele levava também o incenso, porque se não houvesse a fumaça do incenso, ele poderia até morrer. Tamanha santidade do Senhor ali naquele lugar, a Shekhinah do Senhor, né? Então, era o dia, era uma vez por ano que o sumo sacerdote ele entrava ali para a expiação dos nossos pecados. E nessa data, a palavra diz que nós devemos afligir a nossa alma, né? E por que isso é importante? Porque, assim como nós falamos das outras festas, que elas têm um significado profético, nós também entendemos que Yom Kippur ele tem um significado profético. E essa aflição da alma, ela está ligada a um tempo que ainda vai acontecer com o povo judeu. Isso está lá no texto de Daniel 12, no versículo 1, quando fala do tempo de angústia, né, que Israel passaria por um tempo de angústia, um tempo de aflição, de perseguição, mas ali diz que naquele tempo o nosso povo seria salvo, aqueles que achassem o seu nome inscrito no livro da vida. Então é interessante porque a comunidade judaica nesses dias está dizendo uns para os outros, Gmar Hatimah Tová, ou seja, uma boa inscrição final, que o seu nome esteja inscrito no livro da vida. Então, uma data muito importante, né? Por quê? E nós vemos isso para aqueles que creem no Messias, nós vemos o quê? Que Yeshua, ele ofereceu o seu próprio sangue, e ele levou esse sangue no Santo dos Santos Celestial. E assim como o sumo sacerdote, ele esteve ali, e Yeshua também vai sair do tabernáculo celestial para voltar, para nos redimir completamente. Então, é uma data muito especial e com um apontamento profético muito importante para a volta de Yeshua. E interessante isso. Agora, você falou, pastora, sobre aqueles que já creem em Yeshua, ou seja, em Jesus, não é? Que eles entendem que essa expiação já foi exercida ali na cruz do Calvário. Mas para o judeu, vamos colocar assim, mais ortodoxo, ou aquele que não crê em Yeshua, em Jesus ainda, o Yom Kippur continua tendo um significado. Eu conversando num outro momento com o pastor Joshua, ele me falava também sobre a questão do kippar, sobre a questão da cobertura, tem a ver com essa questão da autoridade, estar submetido a essa cobertura também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu estou misturando as coisas, pastor? Não, um pouquinho. O kippah, que eu falei para você, também é uma palavra que é derivada da palavra kippur, que é derivada da palavra kapará, que são, no hebraico, quem estuda hebraico entende o que eu vou falar. A gente tem que sempre ver qual é a raiz da palavra. A raiz da palavra é uma palavrinha de 3 letras, geralmente. Essa é a raiz da palavra. Daí dali vem todos os derivados da palavra. Então, kapará é uma palavra raiz, que vem o derivado kippur, que vem o derivado kippah, né? Uma coisa, e todas elas significam cobertura. Quando eu estava conversando com você, eu estava falando que Deus quer cobrir os nossos pecados, né? Como ele cobriu o pecado de Adão e Eva, cobrindo os corpos deles, depois que eles pecaram, comendo o fruto da árvore que não era para comer. Então, é nesse sentido aí, né? E só a gente mostrando a importância da igreja, como a igreja se posiciona, né, diante de uma festa como essa. Nós podemos ver que o Senhor nos fez como sacerdotes, para que nós levemos o incenso diante do Santo dos Santos na presença de Deus, e nós possamos interceder, e também interceder por Israel. Amém? Claro, sim. A igreja, então, ela pode, mesmo nesse momento que é tão importante para o judeu ortodoxo, para aquele que ainda não crê em Yeshua, ela pode fazer essa intercessão para que os olhos sejam abertos, para que eles possam reconhecer e estar com o seu coração quebrantado para a ação do Espírito Santo, porque nesse caso, não é, para que um judeu ele possa crer que Jesus é Yeshua, realmente precisa da ação do Espírito Santo, não de um convencimento teológico ou de qualquer outra estratégia que nós possamos usar.
interessante é que eles fazem um ato profético. No final do dia de hoje, você vê em todo Israel as famílias todas de branco se dirigindo para as sinagogas para ouvir o toque do shofar, o shofar Hagadol, o grande toque do shofar, né? que em Apocalipse fala que é a presença de Yeshua. Yeshua é o shofar Hagadol, e todos vestidos de branco. Aí no versículo de Apocalipse 3:5, fala: o vencedor será igualmente vestido de branco, mas jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Né? Então você vê, tudo. Israel, mesmo que não tenha o conhecimento do Novo Testamento, do Evangelho de Deus, não tenha reconhecido Jesus, toda o que é no Antigo Testamento, ou no Tanar e na Torá, tudo isso aponta para o Messias. Né? E Israel tem sede do Messias, essa é a verdade. Todos esperam pelo Messias nesse dia de Yom Kippur. As sinagogas ficam desde ontem à noite ao pôr do sol, até hoje ao pôr do sol. Os homens ficam orando, clamando a Deus por perdão e pela presença do Messias, pela vinda do Messias. Né? Então isso é importante. Alguém, você falou da igreja, eu quero aproveitar esse gancho para falar o seguinte: eu recebi hoje uma mensagem, que eu vou ler aqui um pedaço para vocês, de uma amiga nossa chamada Márcia Gouveia, daí do Brasil, de São Paulo, que é uma grande inspiração para a gente, é uma estudiosa. E ela tocou no seguinte assunto, no seguinte ponto, né? Nessa época que nós estamos passando por essa pandemia, a igreja está se omitindo em muitos pontos e se acomodando com a salvação. Então, permitindo assim, que Satanás faça o que queira, ande livre e solto por aí, né? Então, a mensagem é aquela mensagem que eu falei da última vez, de arrependimento, né? Arrependamos-nos como igreja, precisamos interceder pelos que estão perdidos, primeiro os de Israel, depois os do mundo. Por quê? Porque Yeshua, se ele não vir o amor dele refletindo e fluindo para nós como perdidos da casa de Israel, ele não voltará. Então, o que é? A igreja precisa quebrar esse paradigma com relação a Israel, com relação aos judeus religiosos, a toda a comunidade de Israel, como foi feito com José. Né? José só revelou que era ele aos irmãos dele, né? No Egito, quando Judá quis tomar o lugar de Benjamim. Né? Quando Judá quis tomar o lugar de Benjamim, vai ficar no cativeiro. Ele não poderia aguentar mais a tristeza do pai Israel, que era Jacó. Né? Isso que ela escreveu para a gente. Né? Então, ele percebeu o amor, né, de Judá, e aí ele se revelou perante todos os irmãos. Então, o José só se revelou perante os irmãos porque ele viu esse amor de Judá. E Jesus está esperando por esse amor da igreja, por Israel, mas é um amor de arrependimento, de entendimento de Israel como nação sacerdotal, não como a teoria da substituição, não achando que a igreja está salva e o resto é problema dos outros, né? Então, assim, o Mashiach, Jesus, ele quer isso, ele busca por isso. As pessoas vêm aqui em Israel e as pessoas no mundo inteiro querem orar por Israel e não entendem como orar por Israel, como deixar de orar por Israel. Então, quando a gente fala de aliar, desse movimento sionista, isso é totalmente bíblico. Existem mais de 160 passagens bíblicas falando disso, não são versículos, são passagens. E se você tiver a oportunidade de entrar no nosso site, lá no mevaseret.com, você vai achar lá a parte que fala de aliar, e ali tem até para fazer um download de uma apostila com todas essas passagens que você pode deixar na casa de oração da sua igreja, no teu quarto, ou aqueles que gostam de interceder por Israel, porque se você não sabe como orar, ore a palavra, ore os versículos, né, que corresponde a aliar. Por que eu falo isso? A Xoxana vai falar um pouco sobre essa parte aqui do aliar agora, para que eu não me empolgue muito, senão eu não deixo ninguém falar.
Eu quero só fazer uma pergunta já, eu quero só fazer um comentário baseado nessa fala do pastor Joshua, que chamou muito a minha atenção, porque o senhor deu aí um puxão de orelha na igreja agora, eu senti aqui o puxão de orelha e com razão, não é? Ou seja, a igreja ela não deve cumprir o que Jesus falou do Evangelho só para os confins da terra. Não é? A igreja precisa olhar também para Jerusalém, olhar também para a Judéia, né? Ou seja, a igreja precisa também se preocupar em orar para que Israel realmente cumpra cabalmente os passos que Deus estabeleceu na palavra dele, porque Jesus, ele vai voltar quando Israel também estiver no lugar posicionado, no lugar exato que Deus deseja que Israel esteja. Quando você citou o caso de José do Egito em relação aos seus irmãos, ou seja, José só revela a verdade, só se manifesta aos seus irmãos quando ele percebe que havia um amor entre eles, fluindo entre eles. Então você disse, não é que a igreja precisa realmente permitir que o amor de Deus esteja no seu coração, não só pelos perdidos do mundo, mas também pelos perdidos em Israel, para aqueles que ainda não enxergam, né, Jesus como Messias. E aliás, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou entrar na pergunta da Aliá, mas eu quero só puxar alguma coisa aqui do Yom Kippur. Para o judeu ortodoxo, então, todo ano, no Yom Kippur, ele ora seriamente para a volta do Messias. E aí, já depois que vocês responderem essa, vamos falar sobre, então, a Aliá, né, que é esse movimento de retorno, o movimento sionista, e por que ele é tão importante também para nós, cristãos, que esperamos a volta de Jesus, né? Só voltando aqui um pouquinho, né? A igreja se autodenomina Israel de Deus, né? E isso é conhecido como uma teologia da substituição, né? A igreja não só tem que amar Israel, mas também tem que reconhecer Israel como uma nação sacerdotal, espiritualmente falando, né? Porque a salvação vem de Sião, né? O Salvador, ele é de Sião, ele é de Israel, tá? Com relação a essa questão do Yom Kippur, eles oram pela vinda do Messias o ano inteiro. Quando você tiver a oportunidade de estar aqui em Israel, eu vou fazer questão de te levar ali no Muro das Lamentações, no Kotel, num Kabbalat Shabbat, que são as orações do final de tarde, de sexta-feira para o sábado, e ali você vai ver um movimento, um local cheio, que ali fica muito cheio nesse período, onde todos fazem as suas orações e começam a cantar músicas messiânicas, clamando pela vinda do Messias, todo final de sexta-feira para sábado, todo início de Shabbat. Então, o clamor pelo Messias, ele é o ano inteiro. Em Yom Kippur, especificamente, é um arrependimento mais profundo, uma busca mais profunda. Por quê? Porque eles não são individualmente. Toda a nação está se afligindo a alma, está jejuando, está buscando a presença do Senhor. Então, é aquela coisa, quando você tem um clamando, é uma coisa, quando você tem 2, 3, 4 mil, 10 mil, 100 mil clamando juntos, é diferente, é o que acontece em Yom Kippur, né? Então, já entrando na questão principal, aí o tema principal do programa, a palavra aliá é um termo em hebraico que significa subida. E por que subida? Porque quando nós falamos vamos a Jerusalém, nós falamos vamos subir a Jerusalém. Jerusalém está situada ali numa região montanhosa, né? Muitas montanhas, então é subir a Jerusalém. Então daí que vem esse termo aliá, né? O retorno do povo judeu de volta a Israel e de volta a Jerusalém. E de Jerusalém virá o nosso libertador, o nosso rei, ele vai reinar de Jerusalém,
né? Então, primeiro a gente tem que entender por que o retorno. Se existe a necessidade de um retorno, é porque houve um exílio, né? Porque Deus deu a terra, Ele prometeu a terra a Abraão e sua descendência, mas houve o pecado entrou, e ali Deus avisou Moisés que se houvesse pecado, a terra seria contaminada e a sua população seria desarraigada. Se formos ler lá em Levítico 18, 25, diz assim: pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Então, é um termo bem forte, e é assim que Deus fala mesmo, porque Deus é santo. Então, se a terra atinge aquele nível de iniquidade que Deus não suporta mais, a terra vomita os seus habitantes. Então, muitas vezes aconteceu isso com Israel. E se formos ver na Bíblia, existem vários retornos, várias aliot, né? Então, se formos ver ali o período que Israel esteve no Egito durante 430 anos e depois eles voltam ali, toda aquela história da Páscoa, isso é uma aliá, é um retorno para a terra prometida, né? Depois ali, quando houve o exílio babilônico também, 70 anos se passaram, mas o mais maravilhoso é porque existe o tempo do exílio acabar, que tem a misericórdia de Deus. E Ele ama a terra, e Ele ama o seu povo, e Ele quer que o povo esteja na terra que Ele criou. É um presente que Ele nos deu. E Ele quer que nós cuidemos da terra até que Ele venha para reinar de Jerusalém, né? Então, a gente vê ali o livro de Neemias e de Esdras, eles contam totalmente a história da aliá, né? Desde o rei Ciro liberando ali o decreto para os judeus voltarem à sua terra, eles voltando e reedificando as cidades, reedificando o templo, reconstruindo os muros, trazendo o povo de volta aos ensinamentos de Deus. Então, tudo isso é um processo de retorno que nós vemos nas Escrituras. Aí, no caso, eu gostaria que, se possível, você colocar a imagem daquele gráfico, né, para que as pessoas possam ver e entender a quantidade do povo judeu no mundo, né? Hoje, no mundo, se esse gráfico puder ir para a tela. Então, aí você vê ali em azul, são a quantidade de judeus aqui, são mais ou menos 6,5 milhões de judeus. Então, se você for analisar, na Segunda Guerra, só no Holocausto, foram mortos mais de 100 milhões de judeus. Então, o que acontece agora? 70 anos depois que foi fundado o Estado de Israel, Israel conseguiu atingir esse número de 6,5 milhões de judeus habitando aqui em Israel, que é um pouco maior do que os Estados Unidos, que está em rosa aí, porque os Estados Unidos, o que acontecia? Sempre teve muito mais judeus do que aqui na terra de Israel. Hoje, os Estados Unidos têm em torno de 5.700 milhões. Esse dado é de 2018. E aí vem ali nas cores seguintes, ali vem a França, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, o Canadá, a Argentina, e o Brasil é o 8º país com mais de 90 mil judeus que habitam ainda no Brasil, né? E sendo em torno de 70 mil só naquela região de Higienópolis, em São Paulo, Higienópolis e Bom Retiro, ali em São Paulo, né? Então, nós temos sim que orar pelo retorno dessas pessoas, né? As aliás, as primeiras aliás, elas não vêm só após a fundação do Estado judaico. Isso começou muito antes, né? Começou por volta de 1210, quando começaram a fazer esse retorno sionista. Se você tem a foto ali do Theodor Herzl, né? Ele foi um precursor sionista, do movimento sionista no começo do século. Esse cara, ele que introduziu essa ideologia sionista. O que é a ideologia sionista? É o retorno do povo judeu para Israel para que o Messias possa vir. Então, o entendimento dele é que precisa o povo retornar para Israel para poder receber o seu Messias aqui. Tá? E aí,
todas as aliadas que tiveram antes da restabelecimento do Estado de Israel, o que eu acho, para mim, duas coisas que tocam muito, é em 1902, onde tem aquela foto na praia, ali está sendo comprado, está sendo feito um leilão e os judeus estão comprando aquelas areias, e são areias, são dunas. Sabe o que é isso aí hoje? É Tel Aviv. Foi a primeira cidade judaica construída aqui em Israel por judeus que compraram areia, dunas, e construíram uma cidade que hoje é uma metrópole, como São Paulo, como Belo Horizonte, para aqueles que têm ideia do que é uma grande metrópole, para quem já viu aqui, já viu Tel Aviv, como é que é, né? Então, e até os dias de hoje, onde você vê naquela fotografia lá, esse ano mesmo, brasileiros voltando, em plena pandemia do Covid, nós temos aí brasileiros recebendo brasileiros aqui, brasileiros, né? Então tem a foto aí, todo mundo de máscara no aeroporto, os caras vindo, fazendo aliás, por quê? Porque o movimento sionista, ele está sempre ligado ao movimento antissemita, sempre que há uma perseguição, sempre que há uma coisa que vai contra a comunidade judaica, há um movimento muito forte, muita gente faz aliar, né? E essa época de pandemia, muitos estão sentindo isso, né? Que é tempo de voltar para a terra, que não há mais tempo de esperar, porque, poxa, a gente tem vindo notícias aí, quando a pandemia, quando o Covid não bate a nossa porta, é fácil a gente falar dele, mas quando ele começa a chegar na porta do nosso vizinho, dentro da nossa família, aqueles que temem pela sua vida começam a se assustar, e aí é o que acontece, né? Hoje, o que a gente pede muito em oração, é oração, principalmente pela aliados brasileiros, porque nós somos brasileiros e nós queremos que o nosso país seja precursor nesse movimento sionista em grande escala, mas principalmente pelos judeus norte-americanos, porque eles estão ali numa zona de conforto. Nos Estados Unidos, em torno de 80% dos judeus que vivem nos Estados Unidos são religiosos, mas são religiosos que têm bens, que são financeiramente muito bem estabelecidos nos Estados Unidos. Tanto que eles sustentam esses movimentos sionistas, eles sustentam muita coisa que acontece aqui em Israel, enviando seu dinheiro para cá, para Israel, as escolas de estudo da Torá e outras coisas mais, entendeu? Mas nós oramos para que esse povo dos Estados Unidos seja abalado, para poder retornar para a terra, que realmente tomar posse do que é a promessa de Deus para a gente aqui, né? Então, eu queria perguntar exatamente sobre isso que você falou agora, não é? Naquele gráfico que vocês mostraram, só nos Estados Unidos são mais de 5 milhões de judeus. E aí eu fiquei aqui pensando, como é que você convence 5 milhões de pessoas a voltar para um lugar que eles até amam, mas eles estão bem lá na sua zona de conforto, né? Como você disse aí. Então, é mesmo por um convencimento do Espírito Santo. E é aí, então, que a igreja é importante, para que ela ore, para que os judeus entendam que precisam voltar. Se eles querem tanto que o Messias se manifeste, no caso deles, pela primeira vez, e para nós, que Jesus volte, né? Portanto, nós queremos a mesma pessoa, tanto judeus quanto cristãos querem a mesma pessoa. Nós queremos a segunda volta, eles querem a primeira. Mas, então, nós precisamos orar e interceder para que eles larguem o conforto lá e voltem logo, porque senão a gente vai atrasar a vinda de Jesus, basicamente é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Um versículo que eu separei aqui, que é muito importante para quem quer realmente se aprofundar nessa questão, é o versículo de Ezequiel, a passagem de Ezequiel 36. Eu separei aqui do versículo 22 ao 28. Aqui eu não vou ler tudo, mas você vai ver que ele mostra que existe uma ordem para as coisas acontecerem. Ele fala, eu trarei o meu povo de volta, e então aspergirei água pura sobre eles, e trocarei o seu coração
tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então, existe uma ordem. Primeiro virão para a terra de Israel, e lá em Israel serão salvos. Aqui em Israel. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas que estão, judeus que estão sendo salvos nas nações, assim como eu conheci Yeshua no Brasil, e muitos estão conhecendo nos Estados Unidos e Europa, mas a salvação em massa acontecerá aqui. Então, muitos estão orando para que o povo de Israel seja salvo, mas não oram por Aliá. Então, vamos aprender a orar de acordo com os planos, né, e o calendário do Senhor, a forma como Ele, os princípios dele, a forma como Ele estabelece as coisas. Amém? Eu coloquei aqui também um outro versículo de Jeremias 16, de 14 a 17. Eu vou ler esse versículo, essa passagem, desculpa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras aonde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, presta atenção nesses termos, pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Então, esses dois termos, os pescadores e os caçadores. Os pescadores são os cristãos, que vão orar pela Aliá, pelo retorno do povo judeu, que vão pescá-los, assim como Ruth fez, deu a mão para Naomi, para Noemi, e foi com ela até a terra, e a ajudou, e a orou por ela. Então a igreja pode orar, pode ministrar a Aliá para um judeu que você conhece, pode ajudar financeiramente, e até não simplesmente só até chegar à terra, mas a conquistar a terra não é fácil. Existem gigantes, da mesma forma que houve na época de Josué, hoje em dia nós temos que vencer muitos gigantes para permanecer nessa terra. Então, nós precisamos dos braços das nações nos ajudando em intercessão. E o outro termo aqui são os caçadores. Os caçadores, infelizmente, eles são os antissemitas, que, infelizmente, Deus permite que eles nos caçem, para que nós possamos voltar. É aquela questão, se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. E eu queria colocar também um ponto que eu falei com vocês de Itália, né? Tudo isso daí está ligado com todo Israel será salvo, que nem ela falou, Israel será salvo onde? Aqui em Israel, né? Aqui em Israel. Então, lá em Zacarias 12, 10, fala sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele quem transpassaram. Isso está lá em Zacarias. Prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como chora amargamente pelo primogênito. Em Romanos 11, 25 a 27, ele fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada da plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apagará de Jacó as impiedades. Essa parte aqui que fala da plenitude dos gentios é esse alinhamento da igreja. A plenitude dos gentios é a igreja estar alinhada com Israel, é entender, não é um número, mas entender como orar, como abençoar, não só ser abençoado, né? Porque a gente vê muito isso aqui em Israel. As pessoas vêm para cá para fazer turismo e querem pegar pedra, água, paninho, o que tiver pela frente para levar para o Brasil, né? Ou para qualquer nação, sabe? A pessoa quer ser abençoada, ela vem aqui para ser abençoada.
Pelo contrário, você tem que vir aqui, é como os missionários vão para o campo, ele não é para ele ser abençoado, no fundo ele acaba sendo abençoado, mas se ele não for para servir, se ele não for lá para se dispor no campo, para poder ajudar as pessoas, ele nunca vai ser abençoado. Se ele for com essa intenção, não, eu vou lá servir, porque eu vou ser abençoado, não é se. A vida com Deus não é se, não é uma troca, mas é quando a gente faz de todo o coração e de todo o entendimento, essas coisas podem acontecer e a gente tem um retorno do Senhor. Eu tô muito grato a Deus por poder ouvir vocês falando e trazendo essas informações que são tão, uma interpretação diferente daquela que normalmente a gente faz, e principalmente a gente que tem a palavra constantemente sendo ministrada, não é? E muitas vezes a gente faz uma leitura, talvez com uma mentalidade meramente ocidental, não é? E sem estar com todas as informações adequadas para que possamos interpretar. Por exemplo, eu nunca tinha olhado esse texto que a pastora Xoxana citou, sobre os pescadores e os caçadores, nunca tinha olhado da maneira como ela colocou, por exemplo, não é? Então, eu estou muito grato a Deus por esse momento. Lamentavelmente, o nosso tempo está terminando, né? O tempo é muito curto e eu realmente gostaria de poder ficar ouvindo mais, mas eu vou pedir que vocês deixem as considerações finais de vocês. E nessas considerações finais, citando, por exemplo, pelo menos 2 ou 3 formas que a igreja pode orar, né? Você diz assim, existem mais de 160 passagens a respeito desse movimento sionista. E você disse, se você não sabe como orar, ore a palavra, não é? Ou seja, então, que vocês pudessem deixar aí 2 sugestões, 3, ou o que fosse possível deixar, para como a igreja, na prática, na nossa geração, pode servir Israel nesse movimento sionista e como que nós podemos orar. E já agradeço todo o carinho de vocês, toda a disponibilidade em nos servir, né, nesse tempo aqui. Quero agradecer também por deixarem as crianças descansarem aí e estarem aqui trabalhando conosco. Desde já. Amém, amém, obrigado. Xinian, fala. Primeira coisa é buscar a verdade em relação a Israel, né? Buscar conhecer Israel de acordo com os olhos de Deus, né? Então, primeiro, se você recebe notícias sobre Israel de uma mídia tradicional, muitas vezes, na maioria das vezes, você vai receber essas notícias de uma forma pervertida, sempre colocando Israel como o vilão, porque é assim que o inimigo quer fazer as coisas. Então, existem muitas formas de buscar notícias de Israel através de messiânicos que moram aqui, como nós, mídias mais alternativas que trazem a verdade, e você sempre vai buscar nas escrituras, sempre pedir ao Espírito Santo que te revele, né? E fazer conexões com o corpo messiânico local. Isso que o Yoshua estava falando, de quando você vir para Israel, não buscar só ser abençoado, mas buscar irmãos, assim como Ruth e Noemi, houve uma conexão entre elas, né? Nós temos esse estudo sobre Israel e igreja, baseado no livro de Ruth, porque existe uma conexão de amor, de fidelidade, de ensinamento. Então, Noemi, ela ensina Ruth, e Ruth abençoa Noemi, existe uma troca, um relacionamento. Então, eu creio que isso é importante, né? Buscar esse relacionamento com o corpo do Messias, do povo judeu, e o corpo do Messias aqui em Israel. Que nem você falou, eu vou aqui dar um exemplo, né? Orar a palavra, isso daí a gente aprendeu muito com a apóstola Valnice Milhomes, aí do Brasil, sabe que ela tem até um livro sobre isso, orando a palavra, né? E orar a palavra é simplesmente isso, por exemplo, Jeremias 30, 2, 3, assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve um livro, todas as palavras que tem falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel, o povo de Judá, diz o Senhor, e tornarei trazê-los à terra,
e que dê a seus pais e a possuirão. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, que venha o teu reino, Senhor, que seja cumprida essa palavra, Pai, que possa estar escrito no seu livro sobre esse cativeiro, que as pessoas saiam do cativeiro e possam retornar para Israel. Isso é orar a palavra, né? A gente busca isso em nome de Jesus, né? Ler o versículo e orar em cima dele, e ler o versículo e orar em cima dele. E muitas vezes tem versículos, por exemplo, de Salmos, que você pode orar na segunda pessoa do plural. Nós, em vez de falar eu, fala nós precisamos disso, porque nós também precisamos ser abençoados. Nós precisamos receber a palavra de Deus dentro dos nossos corações, né? Bom, é isso, querido. Eu espero que a gente possa ter esclarecido um pouco mais, ter orientado um pouco mais aí como as pessoas podem orar por Israel, porque isso é um fato. Todo mundo quer orar por Israel. Mas vamos orar então pela paz de Jerusalém. Não, tem que entender os propósitos de Deus, né? Como que a gente tem que orar por Israel? Qual é a necessidade do povo judeu nesse momento, né? Espero que a gente possa ter contribuído, e nós te agradecemos. Que Deus abençoe. E as pessoas também podem nos conectar ali no site, podem achar nosso contato de WhatsApp, nosso e-mail, e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem escrever para nós estamos à disposição. Irmãos, muito obrigado, foi bastante esclarecedor, foi muito edificante. Enquanto vocês falaram, nós mostramos aqui várias vezes o contato de vocês, né? E qualquer pessoa que quiser saber mais a respeito desse trabalho que o pastor Joshua e a pastora Xoxana fazem ali também em Jerusalém, Israel, você também pode entrar em contato com o nosso número de WhatsApp, que nós conectamos você com eles, não é? Eu quero mais uma vez agradecer a vocês pelo carinho, não é? E oro para que Deus prospere vocês, e oro para que todos os judeus possam retornar o mais breve possível para Jerusalém, para Israel, porque nós amamos a volta de Jesus, assim como eles amam a vinda do Messias para eles, né? Nós amamos a volta de Jesus e queremos que Jesus retorne. Então, se a aliá precisa acontecer completamente para que o Senhor volte, então que voltem todos os judeus em nome de Jesus. Um grande abraço para vocês, viu? Espero vê-los ou aí ou aqui. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Bem, eu quero encerrar o nosso encontro de hoje citando rapidamente, né, o texto que está em Isaías. É um texto que vai falar exatamente sobre Isaías 65, versículo 19. Não é? Esse texto vai falar sobre Jerusalém, quando diz assim: e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor, não é? Aqui a palavra de Deus está falando de uma promessa. Não vai haver mais choro, vai chegar um momento que Israel não vai sofrer mais, não vai haver choro, ou seja, Israel terá paz naquele lugar, mas Jesus precisa retornar, não é? Jesus precisa estabelecer o seu reino ali com o seu povo judeu, não é? Para que nós possamos, todos nós, desfrutar do reino de Deus e podermos eternamente estar com o Senhor. Então, ore para que o povo de Deus retorne, para que os judeus que precisam retornar, retornem, para que eles tenham o seu coração ensinável, quebrantado, para que o Espírito Santo possa revelar que Jesus é verdadeiramente o Salvador, o Messias escolhido para toda a humanidade, inclusive para Israel. Eu quero agradecer a sua audiência até aqui e partilhe esse programa com seus amigos e familiares, copie o link, dispare nos seus grupos de WhatsApp, não é? E espero ver você no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.